através dela. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Só os irmãos capazes de dizer amém? Eu estou muito nervosa. Primeiramente, peço aos irmãos que ignorem. Eu estou bem rouca, estou tossindo a beça, mas Deus está no controle. Eu gostaria de dizer como é engraçado quando Deus ele quer falar com os servos dele. Segunda-feira, eu preguei no Acordes e o Senhor já vinha falando comigo desde sábado Desde sábado não, há muito tempo ele vem falando comigo sobre intimidade. E no Acordes, eu vim perguntando ao Senhor e ele foi me confirmando que também queria falar sobre intimidade com a igreja dele. E na terça-feira, fui perguntar para ele o que ele queria falar na quinta. E mais uma vez foi sobre intimidade. A gente está num tempo em que a gente fala muito que Jesus está voltando e Jesus está voltando, mas o quanto a gente tem sido íntimo dele. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5. Na verdade, vai ser versículo 5 e 6. Amém? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o meu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Em algumas traduções vai estar em secreto. E teu Pai que vê, ele não só te escuta, ele te vê. Secretamente te recompensará. Só até aqui. O livro de Mateus, na verdade foi o primeiro livro que eu li depois que eu me converti. Ele é um livro sinótico, é um evangelho sinótico, como Marcos e Lucas, ou seja, são chamados assim porque oferecem uma visão paralela, semelhante à vida de Jesus, às obras de Jesus. Deixa eu fechar a Bíblia, mas... Amém. E nesse capítulo, Jesus ele está dando o sermão da montanha. Ele está na Galileia, ou melhor, em Cafarnaum. Ele estava em Nazaré, mas ele ficou sabendo que João Batista havia sido preso, então ele volta para Cafarnaum, na Galileia. E aí, chegando lá, ele forma os seus primeiros discípulos, Pedro, João, Tiago, que é o irmão de João, filho de Zebedeu. E é muito engraçado que quando Jesus ele chega porque ficou sabendo sobre João Batista. Mas é muito interessante que quando ele vai por causa de João Batista, a Bíblia vai dizer em Mateus 4:16 que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, muitas vezes, Jesus nos leva a lugares que a gente não entende para fazer determinadas coisas. Só que ali naquele lugar é um lugar de Deus operar. Ali ele foi só para se reencontrar, só para ver João Batista, mas ali mesmo ele já libertou pessoas. E mais adiante vai começar o sermão da montanha. Jesus vai estar ali porque ele vai se juntar com seus discípulos, seus primeiros discípulos que ele formou, e ele vai passar de lugares e lugares, de sinagogas em sinagogas, pregando e falando sobre ele. E as pessoas vendo aquilo vão ver como Jesus cura e vai começar a curar as pessoas, como ele sempre fez. E com toda aquela multidão, no capítulo 5 vai dizer: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele aos seus discípulos. Então a gente tem noção que ele está falando com os seus discípulos, mas também está falando com a multidão. Então ele vai começar o seu sermão. A gente já conhece as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e por aí vai. Ele vai começar seu grande sermão.
Até que a gente chega no capítulo 6. Ele ainda está no meio do seu sermão, ele ainda está dando o seu sermão. Só que o que é muito interessante é que quando ele começa o capítulo 5, o versículo 5 e o 6, ele vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Uma coisa que Deus tem me incomodado muito é porque muitas vezes, ao invés de a gente se trancar no nosso quarto, desabafar com Deus, falar somente com Deus, às vezes a gente sai falando das nossas dores para as outras pessoas. E eu levei até a palavra que eu levei na segunda falou muito sobre isso. Porque quando Jesus chega no Getsemane, ele leva os 12. Mas quando Jesus vai falar que ele estava dolorido, que as dores estavam doendo, ele só fala com 3. Mas no momento em que Jesus vai dizer, vai falar sobre as suas dores, falar: Pai, passa de mim esse cálice. Ele não fala com os 3, porque ele sabia que os 3 não poderiam passar dele o cálice. Mas ele fala somente com o Pai. E a gente entra no momento intimidade. É o que Satanás mais tem tentado tirar do crente. Uma coisa que eu louvo a Deus é porque aqui ainda tem muita oração. Mas tem lugares que nem tem tanta oração assim. E a oração é um momento íntimo teu com o teu Pai. É o momento que a gente fala das nossas fraquezas. É o momento que a gente agradece. É o momento que a gente pede. Eu digo a você, Deus está chamando a gente para o profundo. A gente fala muito, Deus está voltando, é tempo de buscar. Realmente é tempo de buscar. Mas para você buscar, você vai sair da sua zona de conforto. Não tem como você ir mais profundo. Não tem como você subir o seu nível se você não sai das coisas antigas. Não tem como você querer subir de nível se você não deixa certas coisas do outro nível. Deus quer você pela tua totalidade. Ele quer realmente um momento íntimo teu com Ele como Pai. É sobre ter esse momento com Ele. Você vê culto de domingo, de quinta, não é válido. É válido sim, mas Deus também quer o secreto. É ali que você vai encher a tua candeia de azeite. É ali que você vai ser íntimo de Deus. É ali que você vai discernir se a palavra vem dele ou não vem. É muita hipocrisia nossa querermos ter uma eternidade com Deus se a gente não separa nem 30 minutos do nosso dia para falar com Ele. Se quando a gente chega, acorda, a gente nem fala: Senhor, obrigada por mais um dia. Porque o fato de nós acordarmos já é um milagre. O fato da gente sair, a gente nem sabe se vai voltar vivo. E a gente chega, às vezes a gente nem agradece por ter chegado. A gente nem agradece: Pai, obrigada por mais uma vez eu ter chegado. Entende? Não é só o tanto que você fala de Cristo. É muito importante falar de Cristo. Nós somos apaixonados por Cristo. Mas é sobre o quanto você quer viver com Ele. É sobre o quanto você quer realmente ter um relacionamento com Ele. Entende? A gente está falando, eu quero ter algo mais profundo com Deus. E Deus vem me exortando muito sobre isso. Eu quero ter algo mais profundo com Deus. Eu quero ter algo mais profundo com Deus. Mas o que você tem feito para ter algo mais profundo com Deus? Entende? Jesus, ele tinha um momento íntimo com o Pai, direto. Ele sempre falava com o Pai. Ele sempre orava para o Pai. Ele sempre fazia coisas que agradavam ao Pai. E muitas vezes a gente não quer, vai doer, vai machucar minha carne, que isso. A gente às vezes não quer porque vai doer, porque vai machucar. A gente vai chorar, é melhor não. Mas isso está botando a tua fé. É sobre o quanto você quer crescer em Cristo. Às vezes a gente vive em procrastinação. O Senhor estava me incomodando muito porque às vezes a gente pega o celular, começa a mexer no celular. Aí começa. Quando você vai ver, você pega 1 hora, você vai parar 4 horas mexendo no celular. Porque você perde o seu tempo. Mexendo e você nem se dá conta. E enquanto a gente não toma realmente uma posição de crente, Satanás não brinca. Ele está procurando um momento para tragar contra mim e contra você. O inferno não brinca de ser inferno, enquanto muitos brincam de ser crente. Não. É momento da gente se posicionar como cristão. É momento de nós realmente querermos ter intimidade com o Senhor. É sobre realmente fazermos renúncias que nos aproximem.
Não tem como eu falar, eu quero ser mais próximo, só que eu não busco ser mais próximo. Eu continuo, quando a gente está num nível com o Senhor, se você não faz coisa para subir esse nível, se você não faz coisas para subir de nível, você não vai subir de nível. Se você tem preguiça de acordar 3 horas da madrugada porque é cansativo, porque te dá sono, se você não quer sair da sua zona de conforto e orar mais, se você não quer pegar a sua Bíblia e ler mais, sinto muito lhe dizer, mas você não vai crescer com Cristo. Você não vai ter profundidade com Cristo. E uma coisa que eu estava reparando é que quando Elias teve o confronto dos 150 profetas de Baal, e Elias, ele ajuntou toda aquela lenha para fazer o altar, o fogo cair do céu, eu reparei muito bem porque ali tinha lenha. Mas se Elias não tivesse orado, o fogo não teria caído na lenha. A gente não teria, o fogo não teria se aceso na lenha. Entende? Para a gente acender a lenha, a gente fala tanto que tem fogo para queimar, a gente tem fogo para queimar, mas qual é a lenha que a gente tem posto no nosso altar? Será que realmente a gente tem posto lenha no nosso altar ou não? Será que realmente o que as pessoas veem por fora de mim como cristã, eu realmente tenho sido cristã que agrada ao Senhor ou que agrada os homens? Porque muitas vezes nós nos privamos de fazer coisas para o nosso Senhor preocupado com o que o homem vai achar. Muitas vezes Deus quer falar com outras pessoas, tratar com outras pessoas, mas você fala, não vou abrir minha boca porque eu não sei o que as outras pessoas vão pensar. Sendo que, será que o seu medo e a sua vergonha, ele vai impedir a salvação de alguém? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, quando Deus só está querendo falar, ei, eu quero operar. Eu quero fazer através da tua vida, mas você não permite. Uma coisa que a gente tem que entender é que para a obra do Senhor, Ele não precisa da gente. Ele quer nos usar, mas se você não quiser ser usado, Ele vai levantar outra pessoa. A gente tem que entender que nós é quem precisamos dEle. Nós precisamos dEle dia após dia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem vivo nós estaríamos hoje. E Deus está falando, ei, eu quero algo mais íntimo, eu quero algo mais profundo, eu tenho tanta coisa para viver com você, mas tem coisas que eu só posso viver com você se você realmente deixar tudo no meu altar. Se você realmente quiser viver algo profundo comigo, eu tenho algo profundo contigo. Mas para isso precisa de renúncia, precisa de arrependimento. Eu estou querendo dizer, eu estou prometendo para você, mas eu não estou dizendo que vai ser bom. Eu não estou prometendo para você que não vai ter dor. Eu não estou prometendo para você que não vai ter choro. Mas sai da zona de conforto. Vem realmente viver algo comigo. Ei, não vamos viver de o que o outro passou. Não vamos viver de experiências dos outros, mas vamos nós ter nossas experiências com o Senhor. Realmente é tempo de busca. É tempo de busca. Então, como é que você está buscando? Eu percebi, eu sempre fiquei muito tempo no meu quarto. E eu, às vezes, todos os dias, quando é possível, eu fico umas 2 horinhas lá fazendo devocional com o Senhor. Só que Deus me mostrou que isso não é só isso que Ele quer. Ele não quer só que você passe 2 ou 3 horas conversando com Ele. Ele quer que você tenha Ele na totalidade. Deus não é um Deus de momento, mas Ele é um Deus que quer intimidade. E o que eu faço com a intimidade? Eu tenho constância. É sobre constância. Não é só sobre você passar um mísero tempo com o Senhor, mas é você passar o dia inteiro com Ele, conversando o dia inteiro com Ele. É você realmente tratá-lo como teu Pai. E enquanto o Senhor estava falando isso comigo, eu vou voltar lá em Isaías 65. Ele me lembrou desse versículo agora. Isaías 65. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo, porque não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui.
Ei, a gente não tem coisa com o Senhor, não temos profundidade com o Senhor, não é porque Ele quer, é culpa da gente. Ei, Ele quer, mas a gente tem que se permitir também. Assim como Ele diz, eis-me aqui, a gente tem que dizer, eis-me aqui. A culpa não é dele. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia, Deus não tem filhos favoritos, mas tem aquele a quem prefere Ele. Não tem como eu chegar no culto e querer sentir a presença de Deus, se nem próxima dele eu estou. Para eu sentir a presença do pastor, ele tem que estar perto de mim. Mas se eu não busco, se eu não quero chegar perto dele, como é que eu vou sentir a presença dele? O que eu quero dizer para você é que Deus é um mar muito profundo. Mas é muito profundo. A presença de Deus não é só uma lágrima que sai do seu rosto, não é só um arrepio, é mais. É muito profundo, é muito profundo. Deus não só fala com você por circunstâncias, Ele fala com você mais profundo. Ele quer algo mais profundo com a igreja dele. E já me encaminhando para o final, eu coloquei como me aprofundar com Cristo. Como me aprofundar mais? Como eu posso ter uma profundidade maior? Acima de todas as coisas que eu vou dizer para você é a constância. Não tem como eu ter intimidade com uma pessoa se eu só falo com ela uma vez no mês. Não tem como. Não tem como eu chegar e falar, oi pastor, tudo bom? Aí depois no outro mês eu falo, eu não vou criar intimidade com ele. Uma vez eu estava conversando com o Senhor e eu falei, Deus, nossa, eu admiro como o Senhor fala com os teus servos. E eu queria ser assim um dia. E ele falou assim, rapidamente, você está construindo. Então é sobre constância. Porque por muitas vezes, ao invés de a gente colocar Deus no centro, a gente deixa Ele por último. E quando vai ver a correria do dia a dia, a gente até esqueceu. Lembra que uma vez a irmã Rita falou assim, a gente tem tempo sim. Se a gente colocar Ele como prioridade, a gente tem tempo. O que falta é pormos Ele como prioridade. Será que as outras coisas que temos feito têm ocupado o lugar de Deus? Eu reparei isso porque eu falo muito, Jesus, eu quero mais, eu quero. E Ele me mostrou que o tempo que eu deveria ter com Ele, eu estava mexendo no celular. Porque o que eu falo aqui está batendo em você, você está voltando em mim. E eu vi que quando a gente realmente quer buscar a pessoa, ficar com a pessoa, a gente vai fazer de tudo por ela. Assim como Ele fez de tudo por a gente. Então, como eu devo me aprofundar mais com Cristo? Em primeiro lugar, não separei por tópicos. Tudo anda em conjunto. Mas eu coloquei a oração. A oração é aquilo que aumenta a tua intimidade com Deus. É aquilo que você vai falar, Deus, eu estou assim, eu estou assado, meu dia foi assim, meu dia foi assado. Deus me ajuda. É ali que Ele fala contigo. É naquele momento teu, no momento do teu secreto. Ah, porque quantas vezes a gente nem lembra mais das vezes que a gente entrou no secreto. Tem gente aqui que faz tanto tempo que não entra no secreto. Tantas vezes que fala, Pai, hoje eu quero te sentir. Pai, eu quero falar contigo hoje. Porque muitas vezes é pela correria do dia a dia. Ou muitas vezes até nós nos enganamos. Quantas vezes muitas pessoas nem sentem mais a presença de Deus. Oração, palavra, ler, entender como Deus fala. Interpretar a palavra dele. E dentro da nossa intimidade com Deus, a gente pede tanto discernimento. E é através da intimidade com Deus que a gente vai discernir se a palavra é dele ou se não é. Então, palavra, ali eu entendo como Deus fala, eu entendo como Ele ordena, eu entendo os feitos dele. E a gente tem que ser cheio da palavra. A gente tem que ser cheio. Assim como Jesus passou os 40 dias e as 40 noites no deserto. Satanás foi tentar, mas ele estava cheio da palavra. E por esse motivo, o Satanás não o derrubou. Sim, ele era Cristo, mas ele estava cheio da palavra. E nós, cristãos, servos de Cristo, devemos estar cheios da palavra. É o mínimo. É o mínimo. Jejum. Através do jejum, a gente se torna mais sensível.
a Deus. E é por isso que Satanás tem roubado toda a nossa atenção. Porque uma vez que nós nos tornamos espirituais, nós discernimos o que é espiritual. Então, o jejum mata a nossa carne. E se você não faz jejum, consequentemente, a sua carne está mais viva que o teu espírito. Então, consequentemente, você está mais propenso, na verdade, a se inclinar a coisas da carne. Então, aqui o que eu estou falando são coisas que nos aproximam de Deus. Então, consequentemente, matam a nossa carne. Então, consequentemente, sai da zona de conforto. E é o que a gente mais teme. Não tem como a gente subir de nível se a gente não sai da zona de conforto. A gente não cresce. Outra coisa, renúncia diária. Não tem como a gente querer subir, não tem como a gente querer viver algo com Deus se a gente não renuncia aquilo que nos afasta dele. Tem coisas que Deus vai te pedir para renunciar, que não é pecado, mas que para você não está te fazendo bem, que para você está te afastando de Deus. Então tem coisa, não, mas fulano faz, fulano tem. Realmente, mas com você Deus não quis, porque Ele sabe que com você vai te afastar dele. Então tem coisas que vai ser realmente muito dolorido, mas Ele prefere te fazer perder coisas do que te perder. Ele quer intimidade, então eu tenho que renunciar coisas. Assim, quando eu tenho um relacionamento com alguém, se a pessoa se incomoda aquela pessoa, eu vou tirar para não atrapalhar meu relacionamento com ela. E é a mesma coisa com Deus. E a última coisa, constância. Não adianta eu fazer tudo isso e não ter constância. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou evoluir? A gente tem que viver da constância. É sempre constância com Deus. É sempre... Agora, antes eu ficava um tempinho, eu fazia devocional todos os dias. Aí chegava uns 2 dias, eu desanimava. Gente, foi o estopim para Satanás entrar na brecha. Porque ele fica rodeando a gente. Enquanto muitos, eu digo até eu mesmo, enquanto muitos estão dormindo e não se despertando em oração, Satanás ele só te observando. Ele não tem pressa. Então, nós temos que tomar posição de crente, buscar saber o que Deus quer, buscar saber o que agrada a Ele. A gente tem que ter muita constância. Eu não estou falando só de constância de quinta e domingo. Não, é constância no secreto. Porque, como vai dizer, Ele te honra no presente, Ele vai te honrar nas coisas que você fez no secreto. Ei, quantas e quantas vezes eu já cheguei a orar, Senhor, e chorar, falar, Deus, desabafando mesmo com Deus. Quantas e quantas vezes a gente acorda de madrugada falando, Deus, eu não aguento mais. Deus, me socorre. Ele não só te vê, mas Ele te escuta. É lindo isso. Então... o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem recompensas que você só vai ter no secreto. Enquanto muitos acham que você está destruído, você está lá no teu secreto, sendo forte. Enquanto muitos acham que não tem mais jeito para ele, mas ele está lá no secreto, orando. Ele está lá no secreto, buscando a Deus. Ele está lá no secreto, procurando intimidade com Deus. Que nesse mundo é a única coisa que nos basta. Porque quando a gente tem conexão com Deus, o da terra não nos intimida mais. O que vai pensar, o que não vai pensar, não estou nem aí. Quando a gente alimenta de fato o nosso espírito, as coisas terrenas do mundo não nos afetam. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que devemos buscar mais intimidade com Deus. É ser realmente mais sensível à palavra de Deus. É realmente entender o que Deus tem para Ele. Para que assim nós possamos subir. Para que assim nós podemos ser mais sensível à palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oséias de Paula, em 1979, cantava uma canção assim: o que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração, eu vou fazer o que o Espírito me diz. Cante comigo. Eu preciso buscar
mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. A Deus riquezas do mundo, a Deus prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com meu Deus em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ela disse aqui por algumas vezes, quintas e domingos, tem terça também, irmãos. Terça é culto de oração. Tinha sentido falta dos irmãos aqui buscando a face do Senhor na oração às terças-feiras. Tenho sentido muita falta dos irmãos. Às terças-feiras nós oramos. Eu não posso vigiar você na sua casa, não sei qual é o seu tempo de devocional, não sei qual é o seu tempo com Deus. Mas se você quer subir o nível, como disse a Bia, é preciso deixar coisas do nível anterior e acrescentar coisas do nível atual. Que nesta noite você e eu possamos ter ouvido esta palavra que o Espírito falou à igreja. O Espírito fala à igreja nesta noite. Sem intimidade não haverá santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Pastor, o nível é esse. Sem intimidade não haverá santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Bia, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Deixe Ele te usar sempre que você for solicitada. Deixe Ele te usar. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Após a oração e após o término, os irmãos podem, quem tem a sua oferta de gratidão, quem tem o seu dízimo, pode ficar à vontade para trazer. Henrique está conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, Henrique. Estivemos juntos a última vez lá na igreja, na rua 17, né? Louvando lá o Senhor com o grupo da sua igreja. Todos os nossos convidados, muito obrigado pela sua presença. Papai da Caroline e todos que estão conosco. Jovens, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe, Pedro. Rubens, é bom demais te ver. Deus continue te abençoando, te dando a recuperação total. Tudo de novo, para a glória de Deus. Ô, pastor Sidney, vem aqui orar. Soldado no quartel, ele quer trabalho ou cadeia. Eu tenho certeza que o senhor não quer ser preso. Então ore em Petra sobre nós a bênção apostólica. Só lembrando que amanhã temos ensaio dos homens, às 19 horas, aqui na igreja. Então todos os homens estão convocados, convidados, né? Os que fazem parte do grupo, compromisso já temos. E você que não faz ainda, mas quiser fazer, você está convidado a participar conosco deste grupo mais bonito da igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Nosso bondoso Deus e amado Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, pela lavagem da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai que exorta, Tu és um Pai que cuida, presente. Muito obrigado, como já foi dito aqui pela Tua serva, pelos livramentos, Senhor. Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus que nos momentos, Senhor, quando nós estamos lá em cima, o Senhor está conosco. Mas quando nós estamos também lá embaixo, o Senhor continua conosco. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos uma noite de paz, um retorno feliz. Senhor, fale conosco pela madrugada, desperta-nos, Senhor, como já foi dito aqui, Senhor, que o Teu Espírito venha nos despertar para termos um momento de intimidade contigo. Nós queremos ser parecidos contigo, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que aquele que diz estar nele deve andar como Ele andou. Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Ah, Deus, abre a janela dos céus. Rompe, Senhor, tira todas as dificuldades. Senhor, que esta noite seja uma noite de restauração. Uma noite de libertação. Uma noite de milagre, Senhor, de cura. Enquanto nós estamos aqui, nós cremos que o Senhor está tratando lá naquele lugar tão difícil. Os nossos parentes, a nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Deus querido, Pai amado, muito obrigado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja